Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sheila e hoje a gente vai falar sobre leitura de teatro. E eu não vou falar só sobre esses livros que estão aqui, porque eu sei que pelo menos esses dois aqui, o Édipo Rei e a Antígona, muita gente já deve ter lido para a escola, para quem cursa letras na faculdade, porque sim, são clássicos. A gente entende o motivo da leitura, mas nem sempre a gente precisa ler teatro com esses livros que têm referências demais e que são muito difíceis de ler. A gente imagina quando pega um livro desses que vai ser mais simples, são só as falas, uma explicação de onde está acontecendo e acabou. Mas não é. Inclusive, essas leituras são bastante complexas porque tem referências históricas que para a época são mais palpáveis, mas para a gente estão mais distantes, que a gente não entende muitas vezes o que eles estão querendo dizer. E talvez esse seja um bom motivo para a gente trazer a leitura de teatro para o teatro que está mais perto sócio-histórico e culturalmente da gente. Como, por exemplo, O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que é um livro brasileiro, escrito menos de 100 anos atrás, o que nos traz já de alguma forma para um contexto mais próximo. Claro que as pessoas que vivem dentro da cultura em que o próprio Suassuna estava vão ter muito mais proximidade com a leitura para entender a época mais próxima que foi escrito, o contexto cultural, o contexto social que está ali descrito. Então é uma leitura que sim, vai ser mais simples e talvez mais fluida para alguém que esteja ainda mais próximo dele. Mas pra gente que vive no Brasil, cresceu no Brasil e conhece a cultura de um modo geral, já vai entender esse livro muito melhor do que um europeu lendo ele agora. Porque esse europeu vai ter que fazer uma pesquisa profunda, como a gente faz quando vai ler Édipo Rei. E também uma outra peça que tem muito disso e que a gente consegue se aproximar de outras maneiras é Um Bonde Chamado Desejo, que é uma peça que já tem algumas décadas de escrita, mas que pelos temas que ela traz, ela permanece muito próximo da gente, principalmente mulheres. Porque nós temos nesse livro duas personagens que vivem intensamente numa época que mulheres não podiam fazer nada além do mínimo esperado, em que mulheres praticamente não passavam de seres decorativos. Um momento histórico em que, por mais que muitas buscassem determinadas liberdades, a sociedade ainda não via elas como sujeito de direitos e nem como possíveis detentoras das próprias vidas, das próprias decisões. E muito da violência dentro da casa onde aquelas mulheres estavam era fruto da época. E talvez muito dessa violência ainda exista hoje. E percebam que mesmo sendo uma peça escrita nos Estados Unidos, pelo teor da peça, ela pode nos alcançar aqui no Brasil, porque essa peça nos dá entendimento sobre coisas que individualmente nós vivemos. E aí a gente percebe que muito do contexto cultural, que em alguns momentos, como aqui no Ariano Suassuna, ele pode ser mais restrito, e sim, quem conhece melhor aquele contexto cultural específico vai entender coisas do livro, também um outro livro escrito lá fora pode nos tocar aqui, porque algumas coisas são mais gerais do que outras, porque algumas construções nos colocam, mesmo que individualmente, junto de pessoas que a gente nem conhece, e outras talvez nos afastem um pouco de pessoas que são próximas da gente. E sim, eu sei, quando eu tava na escola também, sempre tem aquele professor que vai trazer uma peça de teatro para leitura e vai pedir para os alunos encenarem. Se a turma curte fazer isso, pode ser muito legal, mas de um modo geral pode ser que a gente esteja colocando os alunos em situações que eles não querem estar. Mas vai ter a pessoa que vai cuidar da produção, tem a pessoa que cuida do figurino, que não gosta de atuar. Mas aí parece que o conceito da peça se perde. Ou se faz isso com efetiva pesquisa, com efetivo estudo, que a leitura da obra e a pesquisa a partir dela podem dar, ou então vai ser só um figurino bonito porque olhou, pesquisou basicamente no Google o que era cada coisa e é isso. Se for uma peça que já foi adaptada para filme ou para série, por exemplo, é possível trazer esses trechos, até para comparar, olha como foi feito no livro, como as coisas são explicadas. Tem alguns filmes e algumas séries que têm uma repercussão interessante da obra,
e que a gente pode usar como um modo de leitura. Vamos ler aqui o texto e entender como foi feito no audiovisual. Mas tem outras que não tem. Tem outras que a gente vai poder talvez usar o contexto da adaptação para dar uma ideia visual, ou então mostrar adaptações que mantiveram o texto, mas não os contextos. E aqui não é uma peça de teatro, mas é uma adaptação de um livro com As Patricinhas de Beverly Hills como adaptação do Emma, da Jane Austen, que é um contexto diferente, mas a obra está toda ali. E nós podemos encontrar adaptações assim também de peças de teatro. Então a leitura do teatro, por mais que seja mais complexa, porque a gente só tem as falas, e a gente pode entender essa leitura como algo mais profundo, a gente também tem a construção necessária de um ambiente. Porque como a gente não tem a descrição do autor mais detalhada, de eles estavam num bosque, numa praça, andaram para tal lado, fizeram tal coisa, entraram num café, chegaram em casa, aconteceu isso, a gente precisa construir muito desse ambiente. Porque as coisas estão apenas apontadas, eles estão dentro de casa, e aí acontece o diálogo. Então é uma leitura diferente, que também precisa ser bem orientada, como qualquer leitura, e que o trabalho com ela não precisa ser só trazer os alunos para fazer uma peça de teatro.